Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma segunda-feira com a nossa live de oração. Um tempo muito especial que Deus nos concede para estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus. A partir das 11h30, nos desconectando aqui e a partir da meia-noite, orando por todos vocês. Amém? Bom, eu quero meditar na palavra de Deus, num texto que muitos conhecem, mas aqueles que não sabem o endereço do texto, mas conhecem muito bem o texto que nós vamos ler, que fala da oração do Pai Nosso, ou da oração dominical, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante. Eu não vou falar sobre toda a oração, mas vamos aqui compartilhar alguns pontos importantes, para esta noite, para a nossa reflexão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, no Evangelho de Lucas, quando trata a respeito da oração do Pai Nosso, Jesus fala a respeito disso, respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram a ele, pedindo a Jesus: Senhor, nos ensina a orar, pois eles viam Jesus orando. E nesse texto aqui de Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala sobre a oração do Pai Nosso, tratando com aqueles que oravam, mas com motivação errada. Aqueles que oravam sem entender a verdadeira razão, objetivo da oração, enfim. E o Senhor Jesus fala a respeito, ali no versículo 5, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. A oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, não é para ser transformada em vãs repetições. Não é para nós utilizarmos dessa oração incorrendo no mesmo erro dos hipócritas, que usavam da oração para tentar mostrar uma espiritualidade para os outros. Quando você conversa com alguém com algum objetivo. Você conversa porque você tem prazer em conversar com a pessoa, você quer passar uma informação, você quer aprender com aquela pessoa alguma coisa, quer ter alguma informação. Você tem o objetivo de conversar com aquela pessoa e aquela pessoa passa a ser o foco seu. E não você conversa para mostrar para os outros que está conversando com alguém. E eu me lembro de uma história de uma esposa que reclamava do seu marido. Que o marido não fazia carinho, não a beijava, não a elogiava. E então aquele marido disse o seguinte: amor, então eu vou ter atitudes diferentes. A partir de hoje eu vou te beijar 3 vezes ao dia.
e eu vou pelo menos te elogiar umas 5 ou 10 vezes por dia. E então começou o desafio daquele homem para corrigir o seu erro, né? E tentando atender aquilo que a sua esposa pedia. Então, todo dia, pela manhã, ele dava um beijo nela. À tarde, outro beijo, e à noite, outro beijo. E ele começou a elogiar ela. Só que aquilo, uma semana, a esposa já não aguentava mais aquilo, pois ele fazia como uma obrigação. Ele fez um voto com ela, de elogiá-la, de beijá-la, né? Mas ele fez disso uma obrigação e estava algo cansativo. E a esposa viu que não era natural, não era algo que saía do seu coração. Aí a esposa disse, olha, pode parar com isso. Você não tem mais a obrigação de me elogiar e de tampouco me beijar. Faça isso quando você tiver vontade. E às vezes nós fazemos coisas certas, mas com motivações erradas. E a oração muitas vezes é assim. Nós falamos com Deus, mas não porque amamos a Deus, desejamos conversar com Ele, sentimos prazer nisso, sentimos necessidade dEle. Fazemos porque muitas vezes temos que fazer e fazemos por obrigação. Mas muitas vezes eu imagino Deus como aquela mulher que eu comentei com vocês, que viu a atitude do marido em elogiá-la, beijá-la, mas algo que não saía do coração. Então o Senhor Jesus estava mostrando a respeito dos hipócritas, que usavam da oração como uma forma de mostrar aos outros a sua espiritualidade e receber elogios ou aplausos. Olha como é um homem de oração. Olha que pessoa espiritual. Da mesma forma, Jesus critica ali aqueles que davam as suas esmolas para serem vistos. O Senhor não está condenando o fato de dar esmolas, ou o fato de orar em pé, né? Ou o fato de orar em grupos, mas está falando a respeito da atitude de quem quer orar apenas para ser visto. O galardão de quem faz isso, a recompensa de quem faz isso, é ser visto, é receber aplauso dos outros, ok. Mas de Deus, como é que fica? E então Jesus ensina, Jesus começa então a lembrá-los, ensinando eles a respeito da oração. Quando vocês forem orar, orem desta forma: Pai nosso que estás nos céus. Gente, eu poderia falar muito só a respeito disso. Pai nosso, aquele que vai falar com Deus, tem a liberdade de chamá-lo de Pai. Quando falamos Pai, nós estamos falando de autoridade. A figura do Pai é aquele que dá proteção, é aquele que dá a provisão, que dá tudo quanto o filho precisa, protege, supre as necessidades. É aquele que ensina, né? E então a oração é esta. Quando for orar, ore desta forma, se dirigindo a Deus como Pai. E quando falamos da figura do Pai, não é a figura de um opressor, de alguém que nos causa medo ou pânico. E principalmente se tratando do nosso Pai celestial, o Pai dos céus, o Pai que tem todo o poder, o Pai que conhece tudo e o Pai que ama os seus filhos.
É esta a nossa postura. Tem muita gente que parece ter um medo de Deus. Nós precisamos temer a Deus, mas esse temer trata do respeito, a consideração a Deus como autoridade, não banalizando a figura do Pai, mas colocando ele nessa posição de honra. E é esta a nossa atitude da oração. Não tenha medo. Sinta a liberdade de falar com o Pai. E na oração que ele nos ensina, ele diz assim: ore desta forma: Pai nosso que estás nos céus. É o Pai celestial. É esta a postura que devemos ter. Santificado seja o teu nome. Que as pessoas possam entender, compreender que Deus é santo. E nós vamos santificar Deus aqui na terra também. Muitas vezes nós banalizamos a figura de Deus, tornamos Deus como uma figura qualquer, a figura de um homem pecador, de um errante, de um mortal. Nós precisamos compreender que Deus é santo e que os homens, que as pessoas o vejam como santo, que as pessoas honrem ao nosso Deus, vendo a forma como nós honramos a Deus. Gente, muitas pessoas confundem a liberdade, a intimidade que nós temos com Deus, com a liberdade de tratá-lo de uma forma desonrosa. Eu sou de um tempo ainda, e ainda faço, eu peço bênção para minha mãe. A respeito, a amo, tenho total liberdade, mas eu entendo que ela é uma figura de autoridade e que precisa ser honrada. Os meus netos e filhos ainda têm essa postura também para comigo e com a minha esposa, de pedirem a bênção. Parece uma coisa, tradição, pode ser, muitos podem interpretar de qualquer forma, mas eu entendo isso como uma forma de reconhecer a autoridade, reconhecer o poder do maior, abençoar também o menor. E nós vemos esse posicionamento: santificado seja o teu nome. Esse posicionamento de colocar Deus no lugar que é dele. Ele é santo. E a figura de alguém santo não é de alguém que se contamina ao tocar em alguém que é impuro. Assim como aquela mulher que tinha fluxo de sangue, estava ali numa condição de uma pessoa impura, mas tocando no Senhor Jesus, nas vestes de Jesus, que é santo, que é puro, ela se tornou purificada. E nós diante de Deus impuros, nós diante de Deus pecadores, quando nós nos chegamos a Ele, tocamos nele, nós nos tornamos purificados. Louvado seja Deus. Santificado seja o teu nome. Que as pessoas santifiquem, honre a Deus, pois Ele é santo. Venha o teu reino. Os pagãos antigos, romanos, eles entendiam que aquilo que acontecia no céu era um reflexo na terra. Se esse Deus estivesse irritado, bravo, então isso causava trovões, causava raios e causava tempestade. Que isso que se manifestava na terra era resultado da ira de Deus.
Mas nós vemos na palavra de Deus ações aqui na terra e que se refletem no céu. A Bíblia diz: quando um pecador se converte ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, os anjos fazem festas lá no céu. Os anjos festejam algo que aconteceu aqui na terra. A Bíblia fala também que nós podemos entristecer o Espírito Santo devido aos nossos pecados, às nossas atitudes erradas. Atitudes erradas podem entristecer o Espírito Santo. O que acontece? Ações nossas aqui na terra podem dar alegria para Deus, causar festa nos céus, ou podem causar tristeza. Que venha o reino de Deus aqui na terra. O padrão deste reino: todo reino tem leis, todo reino tem idioma, todo reino tem um soberano, tem um rei. E nesse reino tem leis. E essa lei é expressa na palavra de Deus. Temos um idioma, temos a linguagem do Espírito. Nós temos também um rei, um soberano. E o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que este padrão, este modelo, essa linguagem dos céus seja implantada aqui na terra. Não o contrário. Não é um modelo aqui da terra para os céus. Mas aquilo que Jesus veio trazer: é chegado a vós o reino dos céus. Ele veio trazer este padrão que foi na contramão. Pois aquele que muitas vezes é ofendido, aquele que é ofendido, ele precisa perdoar. E assim vai alguns padrões do reino do Senhor, né? Amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofenderam, não tratar o mal com o mal, não é olho por olho, dente por dente, é aquilo que Jesus veio ensinar. E lá na cruz do Calvário, depois de toda a humilhação, de toda a traição, de toda a injustiça, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que lição extraordinária o Senhor Jesus estava dando. Teria condição de amaldiçoar a todos, de reclamar pelos seus direitos e denunciar naquele momento todos os erros, todas as injustiças. Mas ele liberou perdão, porque ele é perdoador, porque ele é amor. Que venha este reino, os padrões, o estilo de vida, venha aqui na terra e seja feita a tua vontade aqui, como ela é feita nos céus. A Bíblia diz que nos céus os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins assim faziam. E o Senhor estabelece a sua vontade, estabeleceu a sua vontade que é feita nos céus. E de que forma? Com obediência, com amor, com reconhecimento à autoridade dele. E desta forma, a vontade dele seja feita aqui. Como Jesus deixou claro na sua oração ali no Getsêmani: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ainda que eu sofra, que eu sinta dores, mas não seja como eu quero, como tu queres. E vivemos numa sociedade egocêntrica, onde o homem é o centro de tudo. O centro de tudo é o nosso Deus.
e nós precisamos buscar fazer a vontade do nosso Deus. Se assim fizermos, nós não teremos guerras, pois cada um vai buscar não o seu interesse próprio, mas o interesse do outro e o interesse de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E esta oração, ela tem para nós muitas receitas extraordinárias. E não devemos simplesmente repeti-la sem termos a compreensão do que de fato a oração está dizendo. Sem absorvermos e aplicarmos os princípios nesta oração contidos. Não a postura de quem ora por orar, para cumprir apenas um voto que fez, mas sem consciência, sem entendimento, sem dar a Deus a honra que Ele é devida, sem nos colocar no lugar que é nosso e Deus no seu lugar. Precisamos entender isso. A Bíblia fala, né? Seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mostrando a dependência que nós devemos ter de Deus. Gente, Deus é o nosso Pai. Se recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos feitos filhos de Deus e temos a liberdade de falar com Deus. E temos que ter prazer nisso, sentir essa necessidade. Ele é o Pai, Ele é a autoridade, Ele é o que perdoa os nossos pecados, é Ele quem supre as nossas necessidades, é Ele quem nos protege nas tentações de cairmos, Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos dá graça, Ele nos dá discernimento. E esta é a nossa atitude correta na oração. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma gloriosa e extraordinária. Grande Deus, bondoso e maravilhoso Pai Celestial. Tu és o Pai que nos conhece, que nos ama, que nos protege, que supre as nossas necessidades, que compreende que somos imaturos e precisamos amadurecer e crescer. Obrigado porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos fortalece. Eu oro por cada pessoa que está nos acompanhando neste momento, aonde quer que estejam, Senhor, sejam tocadas pelas tuas mãos santas e poderosas. Senhor, venha dar cura, libertação, venha libertar de toda enfermidade, venha, meu Deus, libertar de toda prisão, de toda corrente que os prende. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essas pessoas que estão vivendo uma crise familiar muito grande. Eu oro, meu Deus, pelos pais, pelos filhos, pelos netos, pelos avós, por todos que estão nos acompanhando neste momento. Senhor, pessoas que estão vivendo uma crise também financeira, perderam o emprego, a empresa faliu. O Senhor conhece todas as coisas. E tu és o Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata. Abençoe agora esta pessoa, venha visitá-la neste momento. Pessoas que precisam, meu Deus, de conforto, de consolo. Vem agora, Espírito Santo, confortar cada pessoa que está sofrendo neste momento. Recebam o consolo do Espírito Santo, recebam a renovação espiritual, emocional, física. Nós declaramos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço
E até segunda-feira que vem, se Deus quiser.